Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos estar salmodiando hoje no Salmo 104. Salmo 104. Diz assim a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes e desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes pusestes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele nega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, e os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quando a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras malteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder nos edificando nessa noite. Vem com a tua graça, vem com a tua vida, que nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos estar abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Nossa leitura bíblica hoje é no versículo 36. Mateus 26, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus por essa palavra, que o Senhor venha me capacitando a transmiti-la com graça, e que os meus irmãos possam ter entendimento, e que essa palavra sirva de alimento para nós. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Prosseguindo a narrativa do Evangelho de Mateus, veja, nós vimos na última palavra que Jesus, ele realiza a última ceia, aliás, a primeira ceia, que acontece quando? Durante a última Páscoa do Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo ali? Estabelecendo o início da nova aliança. Para acontecer uma aliança, o testador tem que morrer. É o que Jesus vai fazer na cruz. Então, o que eu tenho que entender? Para haver o nosso resgate,
O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Jesus tinha que morrer na cruz. E somente ele poderia fazer esse resgate. Por quê? Porque ele é o único ser humano, lógico, depois de Adão e Eva, antes do pecado, que pisou na terra sem pecado. Quando ele levantou aquele cálice, simbolicamente, todo o pecado da humanidade, todo o pecado da sua igreja, dos eleitos, foi colocado sobre ele. Entendeu? E em troca dessa aliança, ele dá o quê? A vida eterna. A partir daí, nós somos declarados justos e somos livrados da ira de Deus. Agora, falando aqui é muito bonito. Porém, os momentos que vão ser vividos agora são terríveis. Nós temos que entender o quê? Os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, não colocaram tantas minúcias na narrativa da crucificação. Mas a crucificação era uma pena que, para vocês terem uma ideia como ela era pesada, que surgiu o termo excruciante. E o que acontece? Nós temos que lembrar que Jesus é 100% Deus, só que ele também é 100% homem. Alguns, de maneira inadvertida, chegam e colocam o seguinte, falam, não, veja, se fôssemos nós estivéssemos morrendo na cruz, o sofrimento ia ser muito maior. Só que como Jesus é Deus, não foi bem assim. Nada disso. Jesus, ele abriu mão da forma que ele tinha de Deus, entendeu? E veio habitar 100% num corpo humano. Então toda a experiência da cruz foi real. Real num ponto que Jesus não voltou mais a assumir a forma que ele tinha antes de vir à Terra. Hoje Jesus permanece como Deus homem, lá no céu, num corpo glorificado. E ele vai passar a eternidade nessa forma, como nós. Então é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Filipenses fala que ele abriu mão da forma de Deus e veio como criatura, na forma do ser criado. E essa coisa foi tão completa que ele andou entre nós num corpo glorificado. E ascendeu aos céus num corpo glorificado. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso num corpo humano glorificado. E em cima disso, eu tenho que ver que o que está sendo narrado aqui foi um tremendo sofrimento. Como eu falei para vocês, Getsemane quer dizer prensa de azeite. Um monte de gente enxerga o motivo para isso, de que Jesus foi prensado, Jesus foi moído. Veja, tem até algum sentido? Tem. Mas me parece que não é essa a intenção do autor bíblico. Me parece que a intenção do autor bíblico, na verdade, é localizar geograficamente o que Jesus fez naquela noite. Quais foram os fatos que aconteceram durante os 3 últimos dias da vida de Jesus. Na verdade, nós temos vários registros dos 6 últimos dias. Então, para mim, pode até ter algum significado, Getsemane, prensa do azeite, até pode. Mas eu prefiro ficar na interpretação simples do texto. Jesus fez a ceia em Jerusalém, como era de costume, celebrou a primeira ceia, instituiu aquela ordenança, e após de ter cantado o hino, como era hábito, eles cantavam normalmente entre o Salmo 103 e o Salmo 105, eles cantavam, salmodiavam, como nós fazemos aqui na abertura do culto. Não existem muitos hinos no Novo Testamento, existem poucas citações de hinos. A igreja do Novo Testamento é muito menos sonora do que a igreja do século XXI.
Isso aí pode dar até uma pregação sobre a teologia do louvor. Mas eles fizeram tudo conforme o hábito judaico. E as famílias judaicas, elas celebram a Páscoa até hoje muito parecido com o que Jesus celebrou. E aí, encerrada a ceia, ele se dirige para o jardim do Getsemane. Chegando no jardim, ele divide o grupo. E ele separa Pedro, Tiago e João. Mas tem um negócio interessante. Olha o versículo 37. Ó. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Veja, primeiro ponto aqui. No versículo 33, 34, 35, Jesus dá a profecia da negação de Pedro. Porque Pedro tinha uma extrema confiança na sua força. Gente, nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. O único problema é você querer fazer a obra de Deus na força humana. Confiar apenas em você. Só que quando Mateus escreve aqui, veja, os filhos de Zebedeu são Tiago e João, que tiveram junto com Pedro no Monte da Transfiguração. Aí você pergunta, você fala, mas, pastor, Mateus não sabia que era Tiago e João? Mateus era um escritor extremamente habilidoso. Mateus está tentando colocar o foco em Pedro. A narrativa ela vai estar focada em Jesus e o discípulo em evidência é Pedro. Por isso que não aparecem os nomes de Tiago e João, e apenas aparecem os filhos de Zebedeu. Então existiam um círculo de discípulos mais próximo, tinha o discípulo amado, João. Aí tinha os 3 discípulos que estavam em volta de Jesus, Pedro, Tiago e João. Aí você tinha outros discípulos, que Levi fazia parte dele, nós percebemos que tinha o segundo grupo. E aí completando os 12 discípulos que não tinham esse mesmo relacionamento tão estreito. Mas o foco aqui está em Pedro. O foco aqui está em Jesus se angustiando e se entristecendo. Aqui entra uma coisa, certa vez eu já vi alguns teólogos falando isso, que essa angústia de Jesus provinha dele ter tomado sobre si os pecados de sua igreja. Aqui eu já acho que é algo mais coerente, porque veja, Jesus não tinha pecado. Até ele nunca experimentou o pecado. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então pode ser que além do que ele sabia, do sofrimento físico que ele ia passar, pode ser que também os efeitos dessa aliança já começavam a ser vistos. Mas dentro daquela linha que é usual minha, eu creio que a principal intenção aqui é o seguinte, é mostrar a humanidade de Jesus. Mostrar que foi um homem que morreu na cruz. Veja, Deus é espírito. Se Deus viesse espírito e morresse na cruz, não adiantava. O Espírito Santo é espírito. Se o Espírito Santo viesse e morresse na cruz, não adiantava. O arcanjo Miguel é um anjo ministrador. Se ele viesse e morresse na cruz, não adiantava. Se Satanás, que foi o causador da encrenca, viesse e morresse na cruz, não adiantava. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade através de um homem. O preço a ser pago tem que ser através de um homem. Entende o porquê? Da imaculada concepção. De Jesus miraculosamente sendo plantado no útero de Maria. Nascer como homem, viver como homem sem pecado e morrer como homem. Outro detalhe interessante. A Bíblia fala que Deus não pode morrer. Se Deus não pode morrer e Jesus é Deus, quem morreu na cruz? Simples. União hipostática. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Para vocês terem uma ideia... Não, vou falar disso... Não, vou dar uma pitaco, já que eu falei. Veja, uma das principais heresias surge na crucificação. Por exemplo, o islamismo diz que um sósia tomou o lugar de Jesus.
e morreu no lugar de Jesus na cruz. Por isso que Jesus foi visto depois. Isso é heresia. Tanto é que para eles Jesus não é Deus, é o principal profeta, juntamente com Maomé. Mas percebe a heresia? Por exemplo, as principais heresias do primeiro e segundo século mexiam com a humanidade de Jesus. Mexer com a humanidade de Jesus é o seguinte: vamos tudo para o inferno. É mais sério do que a gente pensa. Se não foi um homem que morreu na cruz, não existe salvação. Você está perdendo seu tempo. Vai para a festa. Tanto é que num dos concílios da igreja, séculos depois da crucificação, ficou definido o conceito da união hipostática. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Esse conceito é parecido. Ouve, Israel, só existe um único e verdadeiro Deus, a ele adorais, o único Deus, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e os 3 são um. Me explica isso. Não tem como explicar. Você consegue entender o conceito. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas você não consegue na prática explicar. Mas você consegue usufruir dessa verdade. Porque você tem salvação. E você tem vida eterna. Amém? Amém. Vamos seguir na nossa leitura. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e verai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que acontece? Jesus nos dá um ensinamento importante aqui. Esse daqui é o ponto, o pior ponto da vida de Jesus. O que ele fez? Chamou seus 3 amigos para orar junto. O que eu aprendo com Jesus Cristo, nosso Senhor? Você está com problema. Você tem que ter pessoas que estejam ao seu lado, orem com você e estejam junto com você. Eu pergunto, Jesus não podia passar por tudo isso sozinho? Podia, ele sabia que tinha que passar. Mas o tempo todo, Jesus é didático. E ele nos ensina não só por palavras, mas nos ensina através da situação. E aqui eu tenho 2 ensinos. Primeiro, que ele se cercou de amigos em oração. E segundo, quando problemas sérios acontecem, é normal eu ter medo. É normal eu ter angústia. Entendeu? É normal. Porque às vezes eles querem tirar o crente da realidade. Querem tirar você de uma realidade, você está preocupado. Por exemplo, seu filho fica doente. Aí vamos supor que você tem que levar no Pequeno Príncipe. Aí você liga para o irmão. E aí, irmão, como é que tá? Não, tá tudo bem. Deus está no controle. Só falta colocar uma roupa de hippie, botar um arco-íris na cabeça, virar a geração zen. Você vai desligar o telefone e falar: nossa, amor, e aí, como é que tá? Não, falou que tá bem, mas o irmão tá esquisito. Como é que uma pessoa de Deus vai responder? Fala: ô irmão, obrigado por ter ligado, estou preocupado. Mas nós já trouxemos para o hospital, os médicos estão examinando, ora por nós aí firme, pede para a igreja orar. Já viu aqueles irmãos que você conversa com ele? Não, só vitória. Eu falo: meu Deus, o cara é mais crente do que eu, porque eu não tenho só vitória. A minha vida é uma luta. Minha vida é pegada nas coisas do dia. Não estou falando de demônio, não estou falando nada disso, estou falando pegado mesmo. É o que eu brinco. Muitas vezes o dia tinha que ser Unibanco 30 horas. Entendeu? E eu imagino que a vida dos irmãos é assim. Ninguém, diante de uma situação difícil, vai ficar rindo à toa. Ao contrário, vai ficar preocupado. O próprio Senhor e Salvador estava angustiado até a morte. Porque ele sabia o que ele ia enfrentar. E ele sofreu cada pedacinho de dor. Dor tal que os evangelistas nem colocaram detalhes na Bíblia.
Aquele filme O Paixão de Cristo é café pequeno. Jesus sofreu mais do que aquilo. Entendeu? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui. Veja que interessante. Jesus havia orado ao Pai: Senhor, se quiseres, afaste de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Foi uma oração viável. Só que quando ele retorna, ele encontra os 3 discípulos dormindo. Mas quem é que Mateus cita? Pedro. O foco é Pedro. E aí Jesus fala: pô, vocês não puderam velar comigo nem uma hora. Jesus dá um pitaco na falta de disciplina deles. Mas novamente, pelo que vai vir à frente, você percebe que Jesus dá aquele pitaco assim, de uma maneira didática, como um pai. Ó, gente, firme em oração. O que eu tenho que entender? Mesmo depois de salvos, o Espírito habita em nós. Só que nós habitamos no corpo do pecado. A carne é fraca aqui no caso, tem gente que tem a tendência de querer interpretar isso aqui com pecado sexual. Nada a ver. Carne aqui é o nosso corpo mortal. Por quê? Porque nele habita o pecado. Nele estão nossos apetites, a concupiscência, nossos apetites exagerados. Os discípulos dormiram, estavam cansados, o texto vai explicar isso. Mas Jesus está falando: olha, vocês não estão conseguindo orar o que deveriam orar, porque vocês não estão entendendo que a carne é fraca. Teu corpo não quer orar, teu corpo não quer as coisas de Deus. O Espírito está pronto. Quando você nasce de Deus, você nasce perfeito. Então aqui tem um outro ensinamento. Não acha que porque você tem o Espírito Santo que está tudo bem, não. Várias vezes você vai ter que exercitar sua vontade, vai ter que esmurrar o próprio corpo para fazer a vontade de Deus. Isso é repetido nas cartas de Paulo. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Veja, num outro evangelho, que eu não vou citar agora, que eu quero fazer o estudo naquele evangelho, a Bíblia fala que anjos foram levados para consolar Jesus, foram mandados. Ele foi fortalecido pelo ministério dos anjos. Mas o que nós percebemos? Jesus dá o pito nos discípulos e vai orar a segunda vez. Quando ele volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Porque já estavam com os olhos pesados, não aguentaram. Capotaram. Só que aí Jesus não fala nada, nem acorda eles. Volta terceira vez. Só que quando ele volta a terceira vez, ele volta resoluto, pronto, fortalecido. Na oração e na ação de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus foi preparado para enfrentar o que ele ia enfrentar. E ele vem de uma maneira, depois de orar pela terceira vez, e que ele chega e fala: gente, dorme, descansa, tudo bem, ó. Repousar e tranquilo. Tipo, fala, gente, de boa, aquele peso passou. Aquela necessidade já era. Só que aí ele fala uma coisa interessante, ele fala: levanta, porque agora o Filho do Homem vai ser entregue na mão do pecador. E ele
do Getsemane, ele se dirige de livre e espontânea vontade em direção ao seu martírio. É isso que Jesus está fazendo aqui. Isso aqui é muito interessante. Ele se entregou de vez. Primeira oração: Senhor, se puder, passa. Segunda oração: Senhor, se for da tua vontade, estou pronto. Terceira oração: voltou preparado. Muitos entendem que o mínimo que você deve orar por qualquer assunto é 3 vezes. Eu acho que esse orar 3 vezes, nós precisamos tomar muito cuidado. Ainda mais alguém que ora como eu. Eu oro bastante, mas eu sou extremamente econômico nas palavras. Eu acho que para os nossos dias, isso que eu estou falando é pessoal, não está na Bíblia, mas eu acho que é uma dica que vale. Quando se fala em orar 3 vezes, é o seguinte: 3 períodos de oração. Eu estou orando pela minha cirurgia. Essa semana eu vou dar uma pegada de oração. Começo da semana eu vou dar mais uma pegada de oração. Posso chamar os irmãos para orarem junto. Posso convocar a igreja para orarem junto, entendeu? Uma coisa mais completa, porque veja, nós não temos a grandeza de Jesus. E como o próprio Jesus fala que a carne é fraca, muitas vezes nós não somos consistentes em oração. Deveríamos ser mais consistentes. Como teus afazeres do dia a dia, a correria do dia a dia, você não ora como deveria. Entendeu? Então eu acho que quando eu jogo para 3 períodos de oração, vai ficar algo mais completo. Algo mais compatível com a nossa triste realidade. Entendeu? Agora Jesus aqui, 3 vezes, período de 1 hora mais ou menos, e não sabe exatamente quanto tempo. Mas orou, tal, resolveu, fechou. Mas ele é Deus. Mas esse ensino de orar 3 vezes, eu imagino. Paulo, quando teve espinho na carne, orou 3 vezes. Eu creio que esse orar 3 vezes está me falando do quê? Persistência em oração. Ao falar de 3 vezes, está falando de persistência. Entendeu? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Olha que interessante. Judas estava na ceia. Num determinado momento, Jesus coloca a mão no prato. Isso é narrativa de outro evangelho. Coloca a mão no prato junto com Judas e Jesus olha para ele e fala: vai e faz o que tens de fazer. Tanto é que os discípulos achavam que ele ia comprar alguma coisa. O que Judas vai fazer? Vai ao Sinédrio e fala: hoje eu vou entregar eles porque eu sei onde é que ele vai estar. Porque o Sinédrio não queria prender Jesus no templo. O Sinédrio queria prender Jesus durante a noite, escondido, para evitar o levante do povo, para evitar problemas com Roma. Então Judas vai e volta com o exército. Olha que interessante. Por que Judas teve que indicar quem era Jesus? Porque, por incrível que pareça, tinha gente naquela tropa que não sabia quem era Jesus. E à noite, nós não sabemos até qual é o tipo de iluminação que tinha. Se ele estava com uma tocha, com uma lamparina, alguma coisa, não sabemos. Mas Judas teve que entregar. Entendeu? E ele fala: olha, aquele que eu beijar é esse que vocês vão prender. Esse é o quadro aqui. E aí o texto continua, versículo 49. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam.
Veja, Jesus aqui chama Judas de amigo. O que Jesus está querendo mostrar? Rapaz, você andou comigo 3 anos e meio. Você andou do meu lado. Você viu tudo que eu fiz. Mais ou menos é isso que está querendo ser expresso aqui. Mas assim que Judas beija Jesus, eles vêm e prendem ele como um bandido. Quer ver a narrativa na sequência? Olha que interessante. Versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. No outro evangelho, a Bíblia dá o nome desse servo, o nome dele é Malco. E a Bíblia fala que Jesus curou instantaneamente a orelha de Malco. Isso é muito importante porque aquela agressão... e a Bíblia fala que foi Pedro que tirou a espada e cortou a orelha. Veja, Pedro foi para matar. Um golpe de espada na orelha, querendo acertar onde? Matar. Agora, pela providência de Deus, provavelmente Malco esquivou e pegou de raspão cortando sua orelha. Jesus vai lá, pega a orelha de Malco, cura ela na hora e fala o seguinte, para. Porque se você tentar ir a espada, você vai ser mostrando o quê? Veja, se Pedro acerta aquele golpe, Pedro ia morrer juntamente com Jesus. Era pena capital. Por que Jesus teve que curar a orelha? Que até pelo ferimento na orelha, Pedro teria problemas com a lei judaica. Então Jesus resolve. Entendeu? Mostrando aqui o quê? Olha que interessante. Pedro negou Jesus 3 vezes, correto? Cuidado para não tocar, porque é isso que faz travar. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas aqui ele foi extremamente corajoso. E Jesus dá um alerta, olha, não entra por esse lado da briga militar. Não é por aí. Meu reino não funciona dessa maneira. Meu reino é outro. Entenderam? E a narrativa continua, 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O que acontece? Uma legião era aproximadamente 5.000 soldados, ou 6.000. Vezes 12, Jesus podia chamar um exército de aproximadamente 70.000 anjos. Só para você lembrar, um anjo sozinho matou, do exército de Senaqueribe, 185.000 homens numa noite. Um anjo. O que Jesus está querendo mostrar? Se ele quisesse se livrar, ele tinha essa autoridade. Ele podia chamar os anjos, fritava todo mundo. Na verdade, ele podia fazer o que bem entendesse. Só que entenda, Jesus tinha foco. Se ele chamasse os anjos, ele seria livre, não haveria crucificação e nós não passaríamos a eternidade com ele. Só que Jesus era focado. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para pagar o preço. E principalmente, ele também veio para cumprir toda uma sequência de profecias. Olha o versículo 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui, provavelmente, de Isaías 53, que é a parábola do servo sofredor. Isaías 53 dá toda a descrição do Messias. Entendeu? E tudo aquilo que a gente vê lá, a gente vê se cumprir na crucificação. Então Jesus sabia que ele também estava cumprindo pessoalmente todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a sua vinda e para a obra que ele iria fazer. Então Jesus também nos mostra a necessidade do cumprimento profético. Isso me ajuda no quê? Existem profecias da Bíblia que ainda não se cumpriram.
Uma certeza eu tenho, vai se cumprir. Pode ser até que eu tenha dificuldade de compreendê-las. Mas que vão se cumprir, vão se cumprir. Quando estiver cumprindo, a igreja vai saber. Quem estiver vivo vai perceber. Então existem coisas, o que Deus fala, Deus cumpre. 100%. Inclusive ele já escreveu a história. E já escreveu todos os fatos. Só que o mais maravilhoso disso é que essa história que ele escreveu vai ser vivida por homens e mulheres, como eu e você. Segundo as opções da nossa vontade. Só que sem saber nós vamos estar executando fielmente os decretos de Deus. Só que nós não sabemos. Entendeu? Isso é o legal da coisa. Eu gosto do exemplo do vidro. Do lado de lá do vidro está Deus e todos os seus decretos. Do lado de cá do vidro estou eu. E eu só vou conseguir fazer na minha vida os decretos que ele fez. Só que assim, eu estou do lado de cá do vidro. Ele sabe o que vai acontecer, eu não. Tanto é que ele me mandou um livro para me orientar, para me guiar, para me falar o que eu tenho que fazer. Porque ele sabe também que eu estou do lado de cá do vidro. E que nós estamos vivendo aqui sem saber o que vai acontecer no minuto seguinte. Nós não sabemos se daqui a 4 minutos vai cair um avião aqui. E voltar todo mundo junto com Jesus. Não teve nenhum amém? Não. Mas espera um pouco, pastor. Mas nós não sabemos. Pode acontecer. Pode acontecer. Esse é o legal da vida. Agora, qual a tranquilidade que nós temos? O meu Pai, que é bondoso, que é amoroso, escreveu todas as coisas para o meu bem. Essa é a confiança que eu tenho, essa é a tranquilidade que eu tenho. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando fugiram. Olha que interessante. Lembra que os discípulos falavam: não, eu vou com o Senhor até o fim, vou estar junto. Assim que prenderam Jesus, eles fugiram. Vou falar uma coisa para vocês, eu acho que eu também fugia. Na boa. Por quê? Porque a carne é fraca. Nós temos um instinto de autopreservação dado por Deus. Só que o pecado em nós transformou esse instinto de autopreservação muitas vezes em covardia. Entendeu? Normal o que os discípulos fizeram. Nós fazemos pior, nem no Getsemane. Capaz que a maioria de nós, quando Jesus viesse com o primeiro discurso, que o monte espantou, a gente saía junto com a galera. Nós não somos nada melhores, entendeu? Eu, por exemplo, morro de medo de martírio. Morro de medo. Tanto é que eu sei que se um dia eu tiver que ser mártir, a única coisa que vai me tranquilizar porque vai ser um dom. Mesmo assim, vocação para mártir não é fácil, hein? Já pensou? Guilhotinou na véia caindo? Que alegria! Eu, hein? Tô fora. Então nós precisamos ser bem realistas. Essa é a realidade nossa, caída. Entendeu? Jesus ficou sozinho também para se cumprir as profecias. E aí o texto continua. E ele fala o seguinte: gente, por que vocês não me prenderam no templo? Eu estava lá o tempo todo. É que porque se prendesse no templo, o povão quebrava tudo. E se o povão quebrasse tudo, Roma vinha e matava todo mundo. Então a coisa aqui foi muito bem arquitetada. Agora, a providência de Deus entrou para se cumprir tudo isso, usando a maldade humana. Aí o texto continua, versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos.
E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Fazer uma pausa aqui. Gente, eu faria a mesma coisa que Pedro. Eu ia seguir de longe, e se visse Jesus amarrado, ia levar uma faquinha, e se desse uma brecha, ia passar risca na faca, e acho que qualquer um ia fazer isso. Só que Pedro entra, novamente a figura de Caifás, um homem rico, poderoso. Hoje, estudando para a palavra, eu vi uma informação que eu não sabia. Olha que interessante. Caifás, o nome dele completo era José Caifás. O túmulo dele foi descoberto em 1990, comprovando a narrativa bíblica. O que acontece? Esse homem foi sumo sacerdote do ano 15 ao ano 37, 22 anos. Para poder entrar na linhagem dos sumos sacerdotes, ele se casou com a filha do sumo sacerdote anterior, Anás. Só que para vocês terem uma ideia, como esse político era habilidoso, o sucessor dele ficou 8 meses do cargo. Nos anos restantes, naquele século, do ano 1 ao ano 70, tiveram 50 sumos sacerdotes. Caifás ficou 22 anos. 1/3 do tempo ele ficou. O cara era bom. O cara era a raposa velha. Inimigo ferrenho de Jesus. Todas as vezes que ele aparece para exterminar Jesus. Não quer saber que ressuscitou, não quer saber que curou paralítico, não quer saber de nada. Aqui mando eu. Você e sua Bíblia sumam daqui. Quantos hoje em dia são anticristos? A coisa mais simples é só ver os senhores do mundo. Os senhores do mundo, vários deles são satanistas, os que não são satanistas são pagãos. E tem práticas totalmente anticristo. E odeiam a igreja. Por eles, riscavam a igreja no mapa. Só não fazem porque não conseguem. Porque nos países que eles conseguem, eles riscam. Entendeu? Então até hoje tem esse tipo de gente. Até hoje tem gente poderosa, gente de influência que odeia o evangelho. E que se pudesse riscar o evangelho da face da terra, faria. Gente, isso não mudou. Enquanto existir igreja, vão haver os filhos de Belial, inimigos ferrenhos da cruz. Caifás talvez seja um dos principais dessa época aqui. Entendeu? Homem rico, influente, provavelmente dominava todos os negócios do templo. Todo o serviço de câmbio, de troca de moedas. Porque o templo só aceitava contribuição em um tipo de moeda e pessoas vinham de toda a Europa e Ásia para fazer as festas do templo. Então tinha as casas de câmbio. Tinha todo o sistema de venda de animais para sacrifício. Jesus por 2 vezes moeu tudo. E ainda falou, vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões, mostrando que aquele negócio que era lícito, não haveria nenhum problema de ter câmbio, não haveria nenhum problema de vender os animais, tudo dentro da lei de Moisés. Só que entra o pecado humano, transformou em covil de ladrões. E provavelmente o chefão, quem era? Anás e Caifás. Provavelmente eram eles. Entendeu? Sabe o pequenas igrejas, grandes negócios? Existe até hoje. Naquela época já existia gente que lucrava demais. É só você ver os filhos de Eli, por exemplo. Não tinha nem templo, tinha só o tabernáculo. Os filhos de Eli dormiam com a mulherada, comiam churrasco, se embriagavam e eram filhos de Belial. Acho que o nome deles era Rofini e Finéias. Se eu não estiver errado, mas acho que é isso aí. Entendeu? Não, Rofini e Finéias, acho que é assim. Rofini e Finéias. O que acontece? Sempre religião humana gera poder, gera controle.
Por isso que nós somos protestantes, carregamos uma Bíblia, estamos debaixo do ensino apostólico e do ministério dos mestres. Para quê? Para nós não ficarmos na mão de homens inescrupulosos. É sua responsabilidade como cristão. Você conhece a Bíblia, se o pastor fala algo, você tem que avaliar se aquilo que o pastor está falando é bíblico. É uma responsabilidade sua. O povo por aí é enganado porque ouve qualquer potoca, ouve qualquer coisa e acabou. Entendeu? E não é assim que funciona. Você vê, esse milionário aqui mandou prender Jesus e trouxe para a casa dele. Pedro chegou, seguiu de longe e conseguiu entrar na casa, se assentou com o servo e ficou na dele para ver o que ia acontecer. Como eu costumo dizer, ficou corujando. E aí a narrativa continua. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Vamos fazer uma pausa aqui. Que vocês têm que entender. O Sinédrio não tinha poder, nesse caso, de matar Jesus. Sequer eles poderiam aplicar a crucificação. A morte judaica era por apedrejamento. Lembra de Estevão? Estevão foi morto por apedrejamento. Essa era a pena judaica. Só que Jesus tinha que ser pendurado no madeiro, o que era uma pena romana. O curioso, fazendo uma parte que eu queria ter feito a última palavra, a gente não para pensar. O Pentateuco foi escrito em 1400 a.C. Roma começou a existir, se eu não me engano, em 750 a.C., 800, não é isso? Mais ou menos essa faixa. Antes que Roma começasse a existir, Deus colocou na Bíblia, escreveu toda a história e providenciou para que na época da vinda do Messias, o povo dominante tivesse a prática da crucificação, para cumprir a profecia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Esse é o nosso Deus. Entenderam a profundidade do que eu falei? Não existia Roma quando foi escrito. 1 milênio e meio depois, Deus coloca Roma lá e a pena principal de Roma faz cumprir a Escritura. Esse é o nosso Deus. É um Deus de decretos ou não? Ah, não sei, vamos ver o que dá para fazer. Você confiaria a sua salvação num Deus que entregasse a chave na mão do ser humano? Eu prefiro confiar num Deus que tem a chave na mão dele. E ele faz exatamente tudo o que quer e faz direito. Não é um Deus menor, sujeito a vontades humanas. Ele usa a vontade humana, é diferente. Ele não está sujeito à vontade humana. Mas entende, o Sinédrio precisava fechar um processo correto para poder pedir sua morte. E começou a chegar testemunha falsa e eles não conseguiam. Tipo assim, o que esses caras estão falando não vai dar nada. Não vão conseguir. Até que chegou 2 figuras lá e falaram: olha, ele disse que vai destruir o templo e em 3 dias vai reedificar. Só que Jesus está falando do seu corpo. Só para vocês terem uma ideia, a reforma do templo, esse templo aqui, que é o 2º templo do livro de Ageu, Herodes, para agradar os judeus, reformou, ele levou 46 anos. Então, quando Jesus falou: destruirei esse templo e reedificarei em 3 dias, eles deram risada. Só que Jesus estava falando: esse templo. Estava falando do seu corpo e da sua ressurreição. Mas eles pegam essa fala de Jesus e fazem acusação. Aí eu pergunto:
Como que o Sinédrio ia chegar para Pôncio Pilatos e falar, ele falou que ia destruir o templo sozinho e reconstruir em 3 dias. Pôncio Pilatos ia falar, vamos fazer o seguinte, interna ele no manicômio, interna vocês junto. Porque isso não é acusação. Como que um homem sozinho vai destruir o templo, onde as pedras de fundação têm centenas de toneladas? Quer dizer, a coisa não estava dando certo. O que começou a causar uma tremenda confusão no meio do Sinédrio. Só que aí a narrativa continua. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhes, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja. A Bíblia fala que da boca dele não saiu palavra nenhuma. Isso também é um cumprimento profético. Só que aí o sumo sacerdote faz uma afirmação, uma pergunta capciosa, porque veja, se Jesus era o Cristo, Jesus dizer que ele era o Cristo, não seria crime. Mas ele fala, o Cristo, o Filho de Deus. Aqui era caracterizado um crime. Vocês vão ver qual. A narrativa continua, 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Qual foi a blasfêmia? Ao dizer que Jesus era filho de Deus, ele se fez igual a Deus. E aí, por esse crime de blasfêmia, havia a pena de morte na lei judaica. Só que eles não sabemos exatamente porquê, na verdade nós sabemos, por causa da crucificação. Mas eles quiseram levar o caso a Pilatos. Você vê, no caso de Estevão, anos depois, eles não levaram Estevão para os romanos. Simplesmente levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Então existe essa diferença aqui. Para mim, eu prefiro ficar na segurança da Bíblia é o seguinte, Deus conduziu os últimos eventos da vida de Jesus para cumprir 100% de segurança a profecia de que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no nosso lugar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Por isso que não existe maldição sobre crente. Aí alguns falam, mas e se a pessoa pecar? Me mostra o versículo no Novo Testamento que diz claramente, se um crente pecar, ele está debaixo de maldição. Se você achar esse versículo, você me traz um pote de maionese que eu vou comer minha Bíblia na sua frente. Não existe essa passagem, isso é invenção de homens. Aí a turma fica por aí, venha para 7 semanas da quebra de maldição. Aí você vai falar, mas pastor, sobre o crente não tem maldição, mas sobre o ímpio tem, a Bíblia fala isso. É verdade, irmão, só que o que quebra a maldição do ímpio não é 7 semanas de oração. O que quebra a maldição do ímpio é o novo nascimento. É crer em Jesus. É ser salvo. Só isso tem o poder de quebrar a maldição. Correto? Não tem outra coisa, percebe? Como as pessoas perderam o senso. Só que aqui o sumo sacerdote conseguiu o que ele queria em Jesus. Gente, Jesus selou sua sentença. Ele podia ficar quieto, podia falar, tu disseste. Só que Jesus veio e selou sua sentença. Sem medo, com coragem. E aí a narrativa continua no 66. Que vos parece?
E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-se no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? O que acontece? O sumo sacerdote consulta o conselho. O que vocês acham? Eles falaram: é réu de morte, porque blasfemou. Então você tem que entender que aqui existe um processo jurídico. Roma era organizada. A coisa não era feita dessa maneira. Tanto é que o direito romano é tão bom que até hoje é base do nosso direito. Tanto é que ela é uma raiz tão forte que o comunismo cultural está bagunçando com a nossa base de direito romano. Tanto é que a maneira que a lei era aplicada 50 anos atrás, hoje é completamente diferente. É só você ver aí fora. Hoje o trabalhador é preso, o bandido é solto. É isso que nós vemos. Isso é uma perversão do direito romano, que é uma das bases da nossa sociedade. Entendeu? Mas aqui nessa época não tinha. Ou fazia direito, ou Jesus ia ser solto. Então eles tinham que fazer a coisa direito. E aí a narrativa vai mudar o quadro para o nosso fiel personagem, irmão Pedro. Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todo, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O que está em jogo aqui? Gente, a Galiléia era distante. A Galiléia era a caipirada da época. Era o chapéu atolado. O que acontece? Eles tinham um sotaque característico da região. Tanto é que no começo do ministério de Jesus não falaram: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Lembra que também tem uma passagem que fala: ele seria chamado Nazareno? Ser chamado Nazareno, o que é? Pessoa sem grife alguma. Pessoa de origem popular. Pessoa da região ali de Nazaré. Entendeu? Era isso que estava querendo dizer. Uma pessoa sem qualificação nenhuma. Então, a fala de Pedro denunciou ele. E todo mundo perguntou, por quê? Porque não havia muitos da região de Nazaré, da Galileia, ali em Jerusalém. É só você ver meu sotaque de paulista. Até hoje eu tenho sotaque. Até hoje dá para reconhecer: ah, você é de São Paulo. Mesma coisa aqui. Só que Pedro, na terceira acusação, a maneira que ele responde acabou com ele. Ele fez o seguinte, versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Veja, Pedro seguiu Jesus com boa intenção. Mas Jesus, de antemão, já sabia o que ia acontecer. Tanto é que deu uma profecia que se cumpriu horas depois. O que acabou com Pedro? Ele viu que ele não podia confiar nele. Cadê aquele Pedro que puxou a espada diante de um exército, numa atitude corajosa? Porque, veja, o Sinédrio tinha guarda particular, havia a guarda do templo. Quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha de Malco, Pedro poderia ter sido morto num contra-ataque. Foi uma atitude extremamente corajosa, mostrando uma das qualidades de Pedro. Pedro era o tipo do cara que ia para cima.
Só que aqui, toda aquela confiança, aquela força carnal, a confiança no braço forte do homem, tudo isso se demoliu. Porque ele veio de maneira medrosa. Eu tomo até cuidado aqui, porque eu não sei se eu não faria a mesma coisa. Não sei. Prefiro ficar quieto. E falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. É muito fácil chegar e falar, eu não ia negar não. Ah, legal. Beleza. Eu prefiro confiar na graça de Deus. Senhor, se um dia eu tiver que ser sujeito a tal prova, me capacite e me dá graça, porque da minha força mesmo eu não consigo. Da minha força mesmo, se enfiar o cano aqui na cabeça, eu vou tremer nas bases. Falar, agora fui. E se o Senhor não der graça, a carne vai falar mais alto. Acho que é muito mais prudente. Eu creio que aqui a gente aprende isso. De uma dependência do Senhor. Veja esse mesmo Pedro, transformado pelo poder de Deus, batizado com o Espírito Santo, foi preso pregando Jesus, foi açoitado e saiu feliz da vida que tinha sido achado digno de ser açoitado pelo nome de Jesus. Qual é a diferença? Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mostrando que a gente só pode enfrentar lutas sérias através do poder de Deus. Aqui talvez, em cima, veja, em cima da vida de Jesus, nós aprendemos que ele veio para fazer o que tinha que ser feito. Independente da dor, independente do sofrimento. Agora, em cima da atitude de Pedro, eu creio que existe uma aplicação aqui muito importante. O Novo Testamento fala o seguinte, enchei-vos do Espírito. Aí com salmos, cânticos espirituais, outras passagens juntando doutrina, orações, devoções. Veja, se eu quero viver uma vida cristã vitoriosa, eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece numa reunião da igreja. Reunião do poder. Já viu essas faixas? Venha para o culto do poder. Não é isso que tem na Bíblia. A Bíblia fala que quem busca ser cheio do Espírito Santo sou eu. A Bíblia ordena que eu tenho que buscar ser cheio. E entenda, quando vier uma situação difícil, como a que Pedro passou aqui, se você não estiver cheio do poder de Deus, você vai fraquejar. Você vai ter problema. Surgiu um problema na sua vida, está com problema de saúde, está com problema de família, está com problema financeiro, só tem uma maneira de enfrentar. Ser cheio do Espírito Santo. Só tem uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. Congregando, lendo a Bíblia, orando e jejuando. E cantando louvores, ouvindo hinos espirituais, todas essas coisas. Não tem outro jeito. Por que tem tanto crente em crise, tanto crente preso nos problemas? Porque nós somos uma geração de crentes vazios de Deus. Um crente vazio de Deus não tem poder vindo do Espírito Santo para vencer as lutas. E sabe por que ele não tem esse poder? Porque ele é preguiçoso, negligente e omisso. E desobediente à palavra de Deus, porque está no imperativo. Como que você acha que esses homens aqui conseguiram viver a vida que eles viveram? Porque eles sempre buscavam o tempo todo ter foco no Senhor, ter foco na palavra, ter foco na igreja. Buscar uma prática abundante. E é isso que nós temos que fazer, na medida do possível. Cada um aqui tem um nível, cada um tem um nível de força. Mas não importa, Deus sabe. A um ele deu 1 talento, a outra ele deu 2 talentos, a outra ele deu 5 talentos. De acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe. Mas Deus sabe, se você tem aquele coração, falar, não, Senhor, eu entendi a palavra. E eu não tenho feito isso na minha vida. Meu irmão, se você não tem feito isso, o meu conselho é que você comece a fazer. Comece a buscar Deus de uma maneira mais intensa. Ore, leia a Bíblia, congregue com consistência.
Ouça bons pregadores, porque eles estão expondo a palavra de Deus. Aquela exposição vai te ajudar a ser alguém cheio do Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque nessa vida nós temos luta, nessa vida nós temos prova, nessa vida nós estamos vivendo num mundo de trevas, um mundo maluco, anticristão, pronto para te magoar, pronto para fazer coisas ruins. É imprescindível que nós caiamos em si e realmente tenhamos uma resolução a partir de hoje. Eu vou buscar, dentro da minha possibilidade, ser um crente cheio do Espírito Santo, para dessa maneira conseguir vencer as lutas do dia a dia. E aí qual que é a minha oração? Senhor, me dá graça, porque sozinho eu não consigo. Se o Senhor não me capacitar para fazer essa obra, ó Senhor, o Senhor me ensinou na tua palavra, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se Jesus ensinou, e nos ensinou a orar, e mandou estar junto, o que nós vamos fazer? Debaixo da dependência do poder de Deus, com um coração sincero, vamos tentar fazer o nosso melhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos capacitando, nos dando graça, nos dando vida e capacitando a sermos cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.